Glória a Deus, bom dia a todos os amados irmãos, a paz esteja convosco, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo através da Rádio Gospel 1000, no estado da Paraíba e também no estado do Rio de Janeiro, trazendo para você ao vivo a Faculdade Espiritual, onde a nossa programação, ela traz temas que com certeza vai tirar suas dúvidas e você vai ficar totalmente conhecedor da palavra de Deus, onde temos o privilégio de glorificar a Deus e dizer o quanto é bom fazer a sua vontade. Sou pastor de Deus e o nosso conteúdo é exclusivamente espiritual. Amém? Eu quero orar pela sua vida e dizer para você que Deus te ama. Feche seus olhos, ore comigo. Pai da glória eterna e soberano, obrigado, Deus, por esta manhã, esta tarde, esta noite que nos convém. Em qualquer lugar ou nação que esteja agora assistindo essa live, que esteja pronto para receber o melhor de Deus. E que vamos transmitir, através dessa ferramenta, dessa plataforma, o ID do Senhor, aonde irá adentrar a mente e o coração. E que você abra para receber, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Queridos, o que é imoralidade sexual na Bíblia? Eu quero trazer esses temas, porque são temas que precisam ser esclarecidos. São temas que precisam os adolescentes, os jovens aprender, os adultos também aprender, que sempre estamos aprendendo. A gente nunca sabe de nada, nós nunca sabemos de nada. Então, o que é imoralidade sexual? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia para que você possa me acompanhar. Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Mas o que é um padrão estabelecido por Deus? Ponto 1, homem e mulher. Esse é o padrão. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Quem foge desse padrão está, com certeza, fora dos preceitos do Senhor. O sexo ele foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Ok? Não existe outro gênero, não existe outra maneira. Essa é a maneira correta para se multiplicar. Ok? Então o sexo, vou repetir, ele foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher. Dentro de quê? Do casamento. Tem mais essa. Dentro de um casamento. Não é fora do casamento. Então vamos lá. Isso com amor e com respeito. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Olha o que está escrito. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão um. Então aqui nós temos a receita oficial, vamos falar assim de receita, para que você esteja fazendo a coisa certa. Tudo que se desvia desse padrão é imoralidade sexual. Tá vendo aí? Então, se você não é casado ou é casada e está praticando sexo, você está em imoralidade sexual. Então, muitas vezes você quer trazer para você bênção, mas você não consegue, porque as bênçãos elas são retidas pelo caminho. Existe um bloqueio, uma barreira que não vai deixar a bênção chegar para você. Mas eu conheço fulano que não pratica isso, não obedece e vive próspero. Será que vive mesmo? O que é que você entende por prosperidade? É ter dinheiro? É isso? Muitas pessoas só focam nisso. Mas prosperidade não é isso. Prosperidade é você ter paz interior. Prosperidade é você viver bem com a sua amada, com o seu amado. O sexo é uma ação, querido, muito íntima, que pode ter fortes efeitos na vida de um casal. Por isso, escute isso aqui, o ato sexual ele precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, com compromisso e com amor. Agora, formas de imoralidade sexual. Eu vou trazer para você aqui, por isso que eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, para você nos acompanhar. Então, sendo uma prática sexual fora do casamento, fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Então, pastor de Deus, então quer dizer, o que eu estou fazendo é pecado? É pecado. O que você está fazendo
pecado. Eu quero trazer para você aqui algumas formas de imoralidade sexual descrita na Bíblia, que está na Bíblia. Primeiro, adultério. A relação sexual fora do casamento ou com alguém casado, o que é que pode trazer? Abra Levítico capítulo 18, versículo 20. Eu quero que você note. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Então, quando eu me deito com a mulher do meu próximo, eu estou me contaminando com ela. Provérbios 6, 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Você deu para entender isso aqui? No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 22. Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos. Outra palavra aqui, eu quero que você note, eu falei algumas formas de imoralidade sexual, fornicação, que é uma relação sexual antes do casamento. Você que está aí, que é jovem, que está fazendo isso, você está em fornicação. Você vai dizer assim, eu estou com raiva do pastor é de Deus porque ele está trazendo aqui a verdade. E eu estou nesse pecado. Êxodo capítulo 22, 16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será a sua mulher. Ou seja, na África tem esse tipo de dote. Tem países, não só a África, tem outros países que tem essa coisa. Se o homem ele desonrar a mulher, ele tem que pagar o dote dela e casar-se com ela. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A outra palavra, prostituição. Prostituição é a relação sexual em troca de benefícios pessoal ou valor financeiro. Hoje, infelizmente, no Brasil virou comércio. Prostituição é comércio. É uma profissão, infelizmente. Levítico capítulo 19, versículo 29. Você não sabe que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. De maneira nenhuma eu farei isso, diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Claro que não. De maneira nenhuma. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todo. O leito conjugal, o conservado, puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Outro item, estupro. Relação sexual sem o consentimento da outra pessoa. Deuteronômio capítulo 22, versículo 25 ao 29. Leia comigo. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem comprometida ou prometida, em casamento, e a forçar e transar com ela, vamos falar assim, somente o homem morrerá. Vai vendo isso aqui, querido. Não faça nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum, que mereça a morte. Esse caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Olha só a comparação. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e violentar, e eles forem descobertos, olha isso aqui, morreram os dois.
Homossexualidade. Isso aqui é uma chave muito forte. Essa aqui é uma chave muito forte, que hoje a sociedade diz que não tem nada a ver. Aproveita trecho da Bíblia onde fala que Jesus é amor, mas esquece que ele é consumidor, fogo consumidor. E aí, Jesus é amor. Mas o amor de Jesus não tem homossexualidade, não tem prostituição, não tem fornicação, não tem adultério, não tem incesto, não tem bestialidade. Então, homossexualidade é a relação sexual com a pessoa do mesmo sexo. Levítico capítulo 18, versículo 22. Não se deite com homem como quem se deita com mulher. Abominável é. Deu para entender isso aqui? Levítico 20, capítulo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com a mulher, ambos praticam um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Querido, imagina. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é bíblico. Imagina isso aqui. Mas hoje, felizmente, é complicado. Romanos capítulo 2, capítulo 1, versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonarão as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idolatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivo ou ativo. Rapaz, isso aqui é muito forte. A outra palavra que eu trago aqui é o incesto. Muita gente não sabe. É relação sexual com familiares próximos. Transar com o primo, com a irmã, com a mãe, com o pai. Levítico capítulo 18, versículo 6 e 17. Ninguém poderá se aproximar-se de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido da mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Levítico 20, 19. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolve sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da iniquidade. Olha que coisa forte isso aqui. Querido, agora vamos falar de bestialidade. Mas o que é isso, pastor? Relação sexual com animais. Tem mulher que transa com animais? Tem. Tem homem que transa com animais? Tem. Isso é bestialidade. Êxodo capítulo 22, 19. Todo aquele que tiver relação sexual com animal terá que ser morto. Terá que ser executado. Levítico capítulo 18, versículo 23. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É depravação. Tem mulheres que transam com animais. Tem homem que transa com animais. Isso é demônio puro, querido. Isso é demônio puro. E a Bíblia diz que tem que morrer. Olha que coisa forte. Você tem noção do que é isso? Levítico capítulo 20, versículo 16. Se uma mulher se aproxima de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Olha que coisa forte isso aqui. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Agora eu pergunto, que cuidado, que culpa tem o animal? Mas se acontece isso, morrerão os dois. Em Deuteronômio capítulo 27, versículo 21, maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá
Amém. Por isso que a faculdade espiritual ela existe, querido, para trazer para você sabedoria e conhecimento. Então tome cuidado com a pornografia. Satanás tem usado essa ferramenta em nossos dias para escravizar as pessoas e conduzi-las a uma vida de moralidade ainda maior. Agora, qual as consequências da imoralidade sexual? Você que é jovem que está me ouvindo aí. A imoralidade sexual não é uma brincadeira para que você possa estar usando as pessoas. As consequências para você mesmo e para as pessoas à sua volta pode ser muito grave. Primeiro, transtornos emocionais. Doença sexualmente transmissível, perda da confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejadas, sentimento de culpa e abandono, perda da comunhão com Deus. Essa é a maior. Deus, ele perdoa a imoralidade sexual, sim ou não? Sim. Sim, pastor, sim. Deus, ele não só perdoa quem comete imoralidade sexual, mas também pode restaurar a sua vida. Então, quando a pessoa ela se arrepende e decide seguir a Jesus de todo o coração, Deus perdoa o seu pecado, não importa o que seja. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Mesmo quando uma pessoa, irmão, que já tem Jesus como seu Salvador, pode cair na imoralidade sexual. Claro que pode. Se não tomar cuidado, ainda assim, Deus está sempre pronto a perdoar quando o crente toma consciência do seu pecado e se arrepende. Nós vemos aí um grande pregador, eu gostava de seguir ele pra caramba, é o Paulo Júnior, né? Ele confessa ali que pecou e se afastou da presença de Deus. Mas ele pediu perdão, porque ele reconheceu o seu pecado. Quando você reconhece seu pecado, a Bíblia diz que o Senhor, ele não se lembrará mais. As consequências, elas existem, mas essa é a palavra do Senhor. E o pastor Paulo Júnior, ele vinha severamente. Se você procurar aí na internet, Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, você vai ver do que eu estou falando. Um homem severo na palavra, seguro, mas estava em pecado. E veio ao público se desligar, porque precisava se limpar primeiro. Amém, irmão? Então isso não significa que pode continuar praticando imoralidade sexual, pensando que depois pode pedir perdão e tudo ficará bem. Não é assim. Arrependimento é reconhecer o seu pecado e decidir mudar as suas atitudes, mudar de vida. Isso com a ajuda de Deus. Também não significa que todas essas consequências negativas vão simplesmente desaparecer. Muitas vezes é necessário lidar com elas por algum tempo. A mudança de comportamento ela pode ser muito difícil e leva tempo. Algumas pessoas têm recaídas de imoralidade sexual. Entretanto, quando o seu coração está voltado para Deus, ele o ajudará a vencer a imoralidade sexual. Mas como evitar, pastor de Deus, a imoralidade sexual? Vou te falar. Primeiro, fugindo. Isso como assim? Fugindo. Você viu agora, está passando uma reportagem aí, um garoto que matou uma menina, uma influencer, né? E eu estava vendo alguns vídeos, ela querendo forçar ele a entrar no carro. E ele fugindo. E as amigas dizendo, mulher, se o rapaz não te quer mais, por que você não sai dele? Terminou que o rapaz matando a moça. De tanta pressão, de tanta coisa. Não estou falando que ela é a culpada, mas ela fazia as coisas que não era certo. Matar está errado. Eu não estou aqui para defender. Matar está errado. Você não pode matar ninguém. Só quem pode dar vida e tirar a vida é Deus. Então, fugindo, se a Bíblia recomenda fugir, a tentação da imoralidade sexual, ela pode ser muito forte e perigosa. E a melhor solução é correr da situação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Outra coisa, resistindo. Quando você resiste ao diabo, ele foge. Com certeza, Deus promete ajudar a resistir, mas você tem que decidir resistir.
Você tem que decidir de resistir. Tiago, capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. E Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amolde ao padrão deste mundo. O que é o padrão deste mundo? Não, porque está no mundo é moda, eu tenho que fazer, para com isso, mas transforme-se pela renovação da sua mente, que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. A outra palavra que eu trago aqui é buscando a Deus. Aprenda mais sobre Deus e lendo a Bíblia e orando a verdade de Deus, ela liberta. Você já leu a Bíblia hoje? Se você disser para mim que não teve tempo de ler a Bíblia, de ler um capítulo, um versículo, você é um mentiroso e é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, todos os dias você precisa ler um versículo da Bíblia. É igual, eu estava falando ontem, na palavra que eu trouxe ontem, você sabia que Jesus, quando ele curava alguém, ele nunca orava pela pessoa? Jesus nunca orou, irmão. Você sabe por que ele não orou? Porque ele orava antes. É igual a poupança. Quando você bota dinheiro na poupança, você, quando ia precisar, você tem aquele dinheiro lá. Não é isso? Mesma coisa era Jesus. Ele orava antes. Pode olhar que todas as curas de Jesus era sempre dizendo, saia em nome de Deus. Está repreendido. Está repreendido. Veja, levante e anda. Ele nunca orou, porque ele já tinha depósito de oração. Então você precisa orar todos os dias. Não é importante que seja oração de 3 horas, mas ore. E a oração que Deus nos ensinou, todo mundo sabe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá hoje o pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livre de todo mal, porque o teu reino é a glória para sempre. Oramos. Quantos minutos eu levei? Mas isso é com sinceridade. Né? Então, querido, buscando a Deus, João capítulo 8, versículo 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A outra palavra que eu trago é vivendo no Espírito. A Bíblia diz, irmão, que se vivemos no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum desfarão o desejo da carne. A outra palavra que eu trago aqui é procurando ajuda de conselheiro. Auxílio de um conselheiro pode lhe ajudar a alcançar a sabedoria. Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros. Nós estamos fazendo isso aqui, com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então, o casamento ele foi criado por Deus para o homem e a mulher se sentirem satisfeitos e realizados. Então, se você é solteiro e sofre com as tentações, pense seriamente na possibilidade do casamento. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, mas se não se consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, o casamento é o único contexto seguro e saudável para o ato sexual. No entanto, tenha cuidado. O casamento é um compromisso muito sério que vai muito além da satisfação do desejo sexual. Amém, queridos? Mas eu conheço fulano que é casado e vive mal. Aí é outra história, amigo. Com quem você está casando? Como é que está a sua relação? Como é que está a sua convivência hoje? Esse é o problema. Muitas pessoas sofrem porque não ouvem os pais. Pega um moleque, pega uma pessoa ruim, uma pessoa mal, uma pessoa que não tem responsabilidade com nada, vai num embalo da emoção. Amém, querido? Que Deus fale mal do teu coração. E que você esteja conosco todos os dias aqui na Rádio Gospel 1000, aonde nós trazemos a faculdade espiritual. Procure o nosso canal lá, PR.Adorador é de Deus, @Rádio Gospel 1000. Adorador é de Deus. Tem um dedo assim para cima, a nossa logomarca é de Deus. Eu tenho certeza que você vai amar. O que está passando aqui agora, nós vamos
também salvar e colocar em outras redes sociais. Amém, querido? Quero orar pela sua vida. Fecha teus olhos, ore comigo. Pai eterno e soberano, obrigado a Deus por essa manhã acertada, essa noite. Entra com a tua provisão sobre a vida de cada um. Entra agora na vida dos casais, do jovem, do adolescente, de criança, enfim, na família, Senhor. Aonde estiver despedaçado, seja consertado agora em nome de Jesus. Abençoa minha casa, meu lar, essa estudo da Rádio Gospel 1000, meus amigos, meus inimigos, visita cada um em nome do Senhor. Acampa teus anjos naquele lugar, naquela entrada, na saída da porta, que entra ali, Senhor, que o Senhor permitir, mas caia por terra em nome de Jesus, que vier carregado de maldição, de peste, de coisas malignas, que seja destruído em nome de Jesus. Amém? Deus fala no teu coração. Que Deus abençoe. É de Deus.